Olá, amados, a paz, tudo bom? Alguns irmãos têm me perguntado o que nós vamos fazer na eternidade. Qual vai ser o nosso papel na eternidade? Isso é interessante porque a gente sempre ouviu que assim quando nós formos salvos, nós vamos para o céu, vamos ficar cantando no lindo coral, com o arcanjo Miguel lá regendo, né? E aí vamos ficar adorando para sempre o Senhor. Isso é o que nós sempre ouvimos. Mas o que será que a Bíblia fala a respeito disso? Bom, primeira coisa que acontece, isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, ou seja, ao ressoar a última trombeta, os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Linkando esse texto com o texto lá de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 12, que diz que nós não precederemos aqueles que dormem. Então, nós não precederemos aqueles que dormem. E o texto continua dizendo, ele fala assim, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, a primeira coisa que vai acontecer é que nós vamos ser arrebatados. E vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Tá? Vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. A palavra ares ali no grego é aer, que significa nas mais baixas camadas atmosféricas, ou seja, no primeiro céu. Jesus desce do céu, se encontra com a sua igreja e dali nós vamos para a terra novamente. Ali é apenas um encontro, onde ele vai se unir com a sua igreja. Correto? Ali é uma união. A igreja vai se unir com ele. O encontro é nos ares. Dali dos ares, linkando esse texto com o de Apocalipse 11:15, que diz que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E isso depois o toque da trombeta do sétimo anjo. Não existe 8 trombetas, não existe 8 anjos. Logo, subtende-se que a última trombeta, que é a trombeta da ressurreição, está ligado com a trombeta do sétimo anjo. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 15, ele fala que há uma ressurreição. E Apocalipse 11:15 diz que chegou o tempo de julgares os mortos e dá o galardão aos seus servos e aos seus profetas. Então, o tempo de julgar os mortos nada mais é do que esses mortos em Cristo ressuscitarão e eles receberão, através desse julgamento, que é o tribunal de Cristo, os galardões. Então, não existe uma outra interpretação para esses textos. Então, coisas que vão acontecer após a vida de Jesus. Os que estiverem mortos ressuscitarão e serão glorificados. Os que estiverem vivos mesmo, serão glorificados. Em seguida, vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. E ali, cada um receberá, segundo a sua obra, os seus galardões, as suas recompensas. Imediatamente, você pega o texto de Apocalipse capítulo 19, você já vê ali o Senhor descendo com os seus santos, tá? Fazendo guerra aos inimigos de Deus. Há uma peleja ali que nós chamamos de Armagedon. Neste momento é que existe o julgamento da Babilônia, é a queda da Babilônia. A Babilônia ela só tem a sua queda, tá,
no final dos 7 anos de Daniel, e aí sim é que ocorre as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro só acontecem após a queda da Grande Babilônia. A Grande Babilônia ela é derrubada, ela cai, e aí sim ocorrem as bodas do Cordeiro. Perfeito? Isso está lá em Apocalipse capítulo 19. Então acompanhe comigo. Primeiro, a gente tem a ressurreição, ou a transformação do nosso corpo. Vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, receberemos ali os galardões, ok? É tempo de receber os galardões. Retornaremos imediatamente, não existe uma escalada para lá, retornaremos imediatamente, vamos para o Armagedon, e ali é um massacre total, porque são pessoas glorificadas que já venceram a morte, que não tem mais como morrer, guerreando com pessoas mortais, né? E vamos conquistar a terra de Jerusalém, ok? Aí sim vai se cumprir o que está lá em Mateus. O Evangelho de Mateus ensina isso, que nós vamos assentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. A mesa é o quê? Refeição. E Jesus falou que não tomaria do suco dessa vide, tá? Que vide? Vide dessa terra, até que ele voltasse. Então, no momento em que ele voltar, vai haver a Santa Ceia, vai haver o quê? As bodas do Cordeiro, e vai haver a Santa Ceia, tá? E nós vamos ali estar nos deleitando, ok? Mas o quê? Isso não vai durar um milênio todo, porque o propósito do milênio ali, quando os reinos desse mundo passam a ser do Senhor do seu Cristo, é quando, em momentos paralelos, tá, ocorre que nós já saberemos quais nações nós vamos reinar. Eu penso que o galardão tem a ver com o seu nível de poder do seu corpo espiritual, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, que uns é a glória da lua, outro é a glória do sol, outro é a glória da estrela. Assim também será na ressurreição dos mortos. Então, na ressurreição dos mortos, vão haver pessoas que vão ter mais brilho, outro menos brilho. Isso já é um tipo de galardão, tá? Entre outros tipos de autoridade. Uma delas também tem a ver com o reinar sobre as nações. Umas receberão 10 cidades, outra uma cidade, por aí vai. No reino milenar, os santos vão então estar reinando sobre as nações. Lembre-se daquele texto que diz: e os reinos desse mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele coloca no singular, e ele reinará. Mas é só ele que vai reinar? Não. Apocalipse capítulo 20 fala que aqueles que foram degolados porque negaram a marca da besta, eles ressuscitaram. Esta é a primeira ressurreição, e eles passaram a reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, não é só Jesus quem reina. É por isso que ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Jesus quem reina e a sua igreja. Então nós vamos ter autoridade sobre as nações. O que nós vamos fazer na eternidade? Uma vez que o reino milenar é um protótipo, tá, do reino eterno. Nós vamos reinar sobre as nações. Você consegue vislumbrar hoje os prefeitos, os vereadores, o presidente de uma nação? Eu não sei bem se vai ficar nessa mesma configuração que temos hoje, mas o fato é que, nesse tempo, o governo dessas nações, a autoridade dessas nações, vai passar tudo para a sua igreja, para a igreja do Senhor. Nós é que vamos estar tomando posse desse governo. É por isso que vai ser um governo de justiça e paz, porque quem vai estar administrando as nações do mundo é a igreja. A igreja vai estar administrando tudo correlacionado à legislação, né, à punição, à bênção. Tudo isso quem vai estar ministrando, regendo, é a igreja. O poder dos reinos desse mundo passarão a ser da igreja. É por isso que a Bíblia fala que
todos os reinos debaixo do céu, lá em Daniel, debaixo do céu, serão dados ao povo do Santo do Altíssimo. Então, todos os reinos debaixo do céu é a terra, serão dados a nós. Nós é que vamos reinar sobre essas nações. Nós é que vamos reger essas nações. Nós é que vamos apacentar essas nações. Nós é que vamos ensinar a essas nações. Nós é que vamos estar administrando essas nações dos vivos, que não estarão glorificados, ok? Serão um corpo normal, porém, como o diabo vai estar preso e os seus demônios, vamos estar vivendo um momento de paz na terra, um momento de descanso na terra, que serão os 1000 anos. Então, qual é o nosso papel na eternidade? O nosso papel na eternidade, a nossa eternidade já começa na nossa glorificação, porque nós já estaremos glorificados. Tá? As nações não têm essa glorificação, então elas nascerão, morrerão no reino milenar, mesmo que haja uma longevidade de vida, não existe uma promessa de viver eternamente ali no reino milenar, apenas que elas viverão, né, por mais tempo, correto? Após isso, haverá o grande trono branco, juízo, em Apocalipse capítulo 20. E aí nós é que vamos julgar as nações. Tá? Nós iremos julgar as nações com alguns critérios, não vou falar aqui, já tem um vídeo falando acerca disso. Tá? Mas, finalizando ali o juízo eterno, nós entramos no reino eterno, novo céu e nova terra. Nesse novo céu e nova terra, que começa no reino milenar, mas tem o seu ápice no reino eterno, tá? Ela começa o seu processo no reino milenar, porém, ela finaliza no seu ápice lá no reino eterno. No reino eterno, há essa finalização, a Nova Jerusalém desce do céu, e aí ela desce sobre o Monte Sião, e vamos estar governando as nações. Elas continuam, existe o texto que fala sobre as nações dos salvos. Então elas continuam ali no reino eterno, e nós vamos estar agora reinando sobre elas eternamente, regendo, apacentando com vara de ferro, ensinando a palavra de Deus eternamente para essas nações. Vamos ser eternos, uma coisa que bem drúxula de falar, eternos presidentes, ou eternos vereadores, ou eternos prefeitos, ou será eternos senadores. Vamos viver sempre nesta dimensão. Jesus falou acerca de João Batista, que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, ou seja, das pessoas que nascem de modo natural, ninguém é maior do que João. Mas no reino, o menor que seja, será maior do que João. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que no reino de Deus, o menorzinho daquele que é glorificado, que faz parte do governo, vai ser maior do que o maior entre os que farão parte das nações. Isso significa que até entre as nações haverá hierarquia. Olha que interessante, né? Até entre eles haverá hierarquia. E pode ser mesmo, porque você vê destaques, como por exemplo a rainha de Sabá, né, e os ninivitas, correto? Então, respondendo às perguntas, o que nós vamos fazer na eternidade? Nós vamos reinar para sempre sobre as nações da terra. Amém, queridos? Fica essa palavra em nome de Jesus.